inclusive o nosso entrevistado já está plugado aqui, porque hoje o Ministério da Defesa encaminhou um ofício ao TSE questionando as respostas técnicas do tribunal às sugestões das Forças Armadas para as eleições deste ano. Sobre esse documento, nós vamos conversar agora com o deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes. Bibo, muito boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Mais cedo eu estou com a Fabiana Barroso, de forma remota, que é a comentarista PAN. Bibo, eu até conversava com a Fabi, né? A função das Forças Armadas no processo eleitoral sempre foi aquela função da logística, da distribuição de urnas, né, de garantir, né, o processo democrático. Hoje a gente começa a discutir uma nova função, ou seja, uma participação mais ampla na parte de inteligência, de suporte técnico a esse processo eleitoral. Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. Um detalhe interessantíssimo e importantíssimo para esclarecer a quem está nos assistindo. O TSE convidou para participar da Comissão da Transparência das Eleições as Forças Armadas. As Forças Armadas foram convidadas pelo TSE e sugeriram aí 7 sugestões feitas para melhorar as urnas, 7 sugestões, e não deram resposta alguma. Então, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, se sentiu, de certa maneira, desprestigiado ao dar a resposta e não ter sido ouvido. E depois dizendo que a eleição são para as forças desarmadas. Só que convidaram, e depois, desconvida. Muito estranho. Muito estranho isso. Mas, Bibo, vamos lá. A partir do momento que eu convido as Forças Armadas para essa força-tarefa e tirar qualquer tipo de dúvida, eles participam do processo, apontam as suas, o que eles enxergaram ali naquele detalhe, naquela operação, e aí não cabe ao TSE resolver isso. Então, assim, a informação já chegou ao TSE, isso já foi testado. Então, por que envolver as Forças Armadas ali? Existe algum tipo de dúvida? Então, e por que esse ressentimento? Já que, por parte das Forças Armadas, cabe a ela a parte logística somente. As Forças Armadas estão querendo ampliar a sua atuação nesse processo democrático? E se estão fazendo isso, eu pergunto ao senhor, por quê? Existe algum tipo de dúvida? Eu digo novamente, as Forças Armadas foram convidadas para participar, até achei interessante, a Comissão de Transparência das Eleições. E aí foram lá e colaboraram. Só que não deram a resposta. Isso, acredito, seja muito estranho. O que acontece é que o Brasil, principalmente o eleitorado de Bolsonaro, está muito receoso com as urnas eletrônicas. E tem a razão. É o seguinte, por que não fazer o voto impresso? 2 bilhões seria o custo. 2 bilhões é nada. 500 bilhões foram jogados fora pela esquerda no BNDES. 2 bilhões é nada para o custo da democracia. Simplesmente não teríamos esta instabilidade, esta insegurança no Brasil. Por que não ter feito o voto impresso a um custo tão barato para o Brasil? E o pior de tudo, na minha opinião, não estou ofendendo ninguém, estou dando a minha opinião, mas colocar agora como presidente do Tribunal Superior Eleitoral para dirigir a eleição no ano conturbado o ministro Alexandre de Moraes. Isto é um deboche, é uma ofensa ao eleitorado bolsonarista, é acirrar os ânimos, e quem tem que ter mais bom senso entre os 3 poderes, no meu ponto de vista, é justamente o Poder Judiciário. E colocar o ministro, que com todo respeito, é o que menos agrada a população brasileira. Não estou ofendendo ninguém aqui, estou apenas constatando uma verdade. Colocar esse ministro, ele deveria se dar por impedido. Ministro Alexandre de Moraes, assessoria que está assistindo, se dê por impedido
para tranquilizar as eleições deste ano e dar uma demonstração de patriotismo. Então, Fabiana Barroso, eu pergunto a você, ouvindo o Bibo, é assim, as Forças Armadas participam desse processo, encontram lá 7 problemas, X, né, que a gente não sabe, enfim, não tive acesso a isso, mas fizeram um relatório e apresentaram assim, olha, temos aqui alguns problemas a serem resolvidos ou coisas que podem mostrar uma certa fragilidade, ok? E aí eu passo isso para a equipe técnica do TSE, que são os técnicos que são responsáveis e vão trabalhar em cima desse tipo de coisa. A proposta, então, o ressentimento é porque, assim, gostaríamos de... as Forças Armadas querem participar da solução desses 7 itens, é isso? É por isso que eles estão ressentidos? Olha, William, a gente tem que olhar para o lado das Forças Armadas, vamos olhar. São pessoas que ficam muito tempo estudando, a gente sabe que os militares são altamente preparados, o Brasil dispensa muito dinheiro em prepará-los e faz muito bem, na minha visão. Então, você não está lidando com pessoas ignorantes de nenhum aspecto, bem pelo contrário. E o que já se provou às Forças Armadas, que eles não estão no sentido aí de um golpe como a esquerda vive querendo colocar. Bem pelo contrário, isso são águas passadas. As Forças Armadas já se provou bem sólida como instituição, inclusive apaziguadora de ânimos. É sabido aí que no governo Dilma eles atuaram fortemente para que a crise não fosse pior do que aconteceu. Então, isso é fato constatado do passado recente brasileiro. E aí você tem esse convite, como o deputado falou, e apontado isso. Só que eu acho que a grande provocação é exatamente na fala onde se diz que vai haver eleições com forças desarmadas. Nunca a Força Armada disse que haveria eleição com força armada no sentido de golpe. E aí, quando ela aponta algo que vem pela inteligência dela, de pessoas formadas, patriotas, que o compromisso é com o país, e eles são sumariamente ignorados, eu acho que o mínimo que se pode esperar deles é um resumo, um documento documentando, oficiando o órgão aí, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que ao menos fique documentado. Já é sabido da resposta, a gente não entra da resposta do tribunal, mas o deputado fala muito bem quando ele aponta que dos poderes envolvidos aí, o judiciário deveria ser o poder onde se coloca a paz, onde se tem um bom senso, porque a primazia do direito é exatamente essa, você estabelecer equidade de forças. E quando há algo aí que parece que já está sendo pré-julgado ou pré-admitido, isso gera uma instabilidade inicial. E não é assim que a justiça deve se estabelecer. Eu estou falando da justiça com sentido amplo. Eu falei isso ontem, mas eu vou relembrar até as pessoas pegarem a sua noção de justiça. A justiça, a estátua lá que representa, que está na frente do STF, ela é cega e tem a balança equilibrada. Então, a gente tem que fazer muita força para que isso não seja, de forma alguma, flexibilizado no Brasil. A justiça tem que permanecer cega, ela não pode dar pré-julgamentos e não pode absolutamente fazer provocações a instituições sólidas como são as Forças Armadas no Brasil. Deputado, mas a gente não está misturando política com parte técnica nesse jogo? Olha, na justiça, tanto no TSE como no STF, estão misturando muita política. Eu digo o seguinte, quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. De novo, isso é muito importante. Quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. Isso está acontecendo demais. O STF eu chamo de PSTF. Hoje as decisões são políticas, no meu entender, e não pode ser. Tem que ser decisões técnicas, os juízes, os desembargadores, os ministros têm que aparecer nos autos, não nos meios de comunicação, como aparecem constantemente. Hoje, o TSE, o STF, são uma verdadeira fogueira de vaidades. Isso começou depois que as sessões do STF e do TSE foram transmitidas ao vivo. A famosa mosca azul pousou nos ministros. E isto é inconcebível. Outro detalhe importante,
que eu anotei aqui é que não cabe ao TSE promover e auditar as eleições. E também fica um pouco estranho convidar as Forças Armadas para participarem da comissão para dar credibilidade à eleição, apontam 7 erros, no caso, e não respondem mais. E ainda dizem que as eleições devem ser comandadas por forças desarmadas. Por que fizeram este convite? É mais uma provocação? Bibo, então me diga, o que você acha que tem que ser feito agora? Vamos lá. Então, assim, as Forças Armadas falam, olha, nós não temos o prestígio, nós não estamos tendo a resposta dos apontamentos que nós fizemos. Então tá, o que a sociedade tem que fazer agora? O que o senhor, como deputado, tem que fazer para que isso seja esclarecido? Uma sugestão de um deputado que luta pelo Brasil, que pediu muitas vezes impeachment dos ministros do STF com educação, porque eu critico muito no plenário da Câmara, eu sou quem mais combate a esquerda, quem mais pede impeachment do STF, e nunca apontaram nada contra mim, por quê? Eu falo com respeito, eu respeito as pessoas, honra, dignidade devem ser respeitadas, mas parece que o outro lado não está entendendo que tem que ouvir os demais poderes. Acredito que ainda dá tempo. Vamos colocar o voto impresso para dar tranquilidade às eleições. Por favor, outra coisa, senhor ministro Alexandre de Moraes, tenha uma faísca de patriotismo e se dê por impedido para ser o presidente do TSE. Isso é o mínimo que eu posso pedir e esperar de quem quer paz nas eleições e sabe que ele não tem condições para ser o presidente do TSE nas eleições desse ano, que se continuarem como estão, serão conturbadas. Não que eu queira, mas os fatos apontam. Bom, nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com o deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes. Bibo, obrigado pela sua participação, pela sua fala aqui no Headline News. E já que o senhor citou o nome do ministro Alexandre de Moraes, eu quero abrir o espaço para o ministro Alexandre de Moraes, em função dele ter sido citado. Então, reafirmo aqui que o espaço está aberto para o ministro Alexandre de Moraes em função da fala do deputado Bibo e também sobre o processo. Só que ele foi citado e não foi ofendido. Não. Jamais. Mas eu não ofendi. Eu só disse que é público notório que ele é uma pessoa que não é simpática à população bolsonarista no Brasil, com certeza absoluta pelas atitudes dele. Não estou ofendendo. Não quer dizer que eu tenha medo de ofender, é que eu respeito as pessoas. Quando alguém está na situação dele, o juiz, o desembargador, pode se dar por impedido. Se der por impedido, tem uma faísca de patriotismo, é pedir muito isso. Então, em função da sua fala, por isso que eu estou abrindo espaço. O senhor está falando para ele se tornar impedido. Então, eu estou dizendo que o espaço está aberto para o ministro Alexandre de Moraes. Os microfones da Jovem Pan estão aqui para que tenha esse espaço para que ele possa rebater a sua fala. Muito bem. Queria agradecer. E isso é jornalismo de verdade. Sim, e o espaço está aqui, o convite já foi feito. Eu agradeço muito a sua participação, tenha uma boa noite e um bom descanso. Bom, muito obrigado, William. Bibo. Obrigado, Fabiana. É uma honra. Muito obrigado pela gente.